Colágeno é super importante para a flacidez da pele, para a melhora dos sinais aí do envelhecimento de pele, isso é inquestionável. Mas será que é só na pele que a gente precisa do colágeno? Na verdade, ele está presente em todas as estruturas da nossa face, em diversas camadas. Mas às vezes a gente não fala muito delas e até as intervenções que a gente escolhe nos tratamentos poderiam ser mais efetivas, e é sobre essas camadas que eu quero conversar com vocês nessa live de hoje. Sejam bem-vindos, deem coraçãozinho aqui embaixo para a gente avisar a galera que a gente está ao vivo e façam aí suas perguntas, interajam, que eu preparei uma aula bem interessante para conversar com vocês exatamente sobre esse estímulo de colágeno multicamadas. Como a gente fazer um tratamento multinível a partir do estímulo de colágeno. Vamos sair fora um pouco dos preenchedores para a gente pensar na função da proteína que é responsável por grande parte da estrutura da matriz extracelular, desse tecido conjuntivo. Mas a gente está muito habituado a pensar no colágeno somente a nível de pele, pensando sempre em flacidez superficial da pele. Mas vocês vão entender que ela tem função, né, desde lá de baixo, desde a camada óssea da nossa pele, desde o osso, até chegar na pele. Olha que tem caminho até chegar lá, né, gente? Então, a gente encontra tecnologias que falam bastante de ancoragem, estímulo de colágeno com efeito de volumizador, com efeito de lifting. E é exatamente isso que a gente tem que entender. Aonde que a gente está intervindo, como que a gente vai fazer essa intervenção, afinal de contas, estímulo de colágeno não é sinônimo de bioestimulador de colágeno. A gente está falando de diversas técnicas possíveis que são capazes de estimular colágeno no tecido em diversas profundidades, de diversas formas, e é aí que a gente tem que entender o que é mais interessante escolher na hora de fazer um tratamento de rejuvenescimento para restabelecer essa quantidade de colágeno que vem sendo perdida aí no processo natural, né, devido ao estresse oxidativo, ao envelhecimento e tudo mais. Sejam bem-vindos, então vamos lá que tem conteúdo, e eu resolvi distribuir essa aula de modo que a gente conheça essas camadas, tá? Que camadas que eu estou me referindo, aonde que a gente vai fazer essa intervenção, e cada uma delas eu vou falar o que a gente trabalharia ali, quando que a gente trabalharia ali, quando que eu optaria em fazer uma intervenção nessa camada e com que tipo de produto, com que técnica, que procedimento que seria mais adequado para essa camada, tá bom? Deem um coraçãozinho aqui para avisar que está ao vivo, para gente encher de gente aqui nessa live de hoje. Então, falando de profundidade, tá? Como eu já falei, não é só pele, né? Então, a gente vem desde lá da camada periostal, né? Em cima do nosso osso, a gente tem um músculo que recobre esse osso, e a partir dali a gente já tem fibras emergindo. Eu até separei uma imagem que ela é bem legal aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, ó. Como se fosse na verdade, é um ligamento, né? É um ligamento que vem desde lá da camada do periósteo, recobrindo o osso, até a camada da pele. Então, quando a gente fala de expressões, né, de rugas, o que eu estou falando? De movimento muscular, onde o meu ligamento, que já está desde lá de baixo, diferente do nosso corpo, ele chega até a derme, ou seja, quando eu faço uma contração muscular, ele acaba puxando a pele junto. E é ali que acaba formando as rugas, né? Especialmente as rugas de expressão, que são oriundas dessa mímica, que faz esse pele com pele ali que forma a ruga. Mas o colágeno, ele vai se diferenciando. A gente tem diversos tipos de colágeno, e eu quero falar sobre eles também, para vocês entenderem que não é que nem tudo são bioestimuladores, né, gente? Tem várias intervenções que vão produzir o tipo adequado que a gente precisa para determinado efeito, tá? Então, pensando lá a nível ósseo, né, lá profundo, a gente tem o periósteo, que é repleto de colágeno, né? Ele é riquíssimo em colágeno. E a partir do nosso envelhecimento, ele também vai oxidando, ele também vai perdendo um pouco de função, tá? E quando a gente fala de colágeno, a gente tem que lembrar que ele está presente na matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? É todo o nosso recheio ali, porque as células, elas não ficam ali num vazio, né, gente? Elas precisam
estarem aderidas umas nas outras. E é a partir dessa matriz que tem todo o substrato para a célula ter uma funcionalidade. Então, o colágeno está lá fazendo essa junção deixa eu separei uma imagem aqui para vocês, de todo esse tecido extracelular, essa matriz extracelular. Então, ali a gente tem as fibras de colágeno, que estão ali em amarelo, né? Que é uma tripla hélice, né? Que acaba juntando essas proteínas num formato de tripla hélice. E a gente tem a elastina que junta essas fibras. Então, está tudo aderido para exatamente essas células não ficarem boiando lá, né? Então, aqui a gente já tem como se fosse uma membrana celular ali embaixo, ó. Então, ela vai aderindo nas membranas das células para elas ficarem ali, né? Numa conformação, dando um recheio ali, né? Não tudo solto. Então, ali eu tenho água, ali eu tenho glicosaminoglicanos, que são açúcares que dão esse volume ali para essa matriz extracelular também. O mais conhecido deles é o ácido hialurônico, né? Por isso que a gente trabalha com hidratação com ácido hialurônico nessa região. O próprio Skin Booster está ali para dar qualidade para essa matriz extracelular. Colágeno, né? Elastina, todas essas proteínas estruturais também estão ali dando essa adesão do tecido. Por isso que a gente fala tanto de ancoragem, né? Quando eu tenho uma matriz extracelular com uma boa qualidade, eu tenho naturalmente células com uma funcionalidade melhor, né? Então eu tenho que preservar todas essas estruturas que estão presentes ali, tá? Então, voltando lá vamos dar um passo atrás aqui, vamos voltar lá para o osso, tá? Lá a gente tem uma concentração bem grande desse colágeno, né? Lá no periósteo, subindo, fazendo esse ligamento que vem até a nível de pele ali, tá? Então, como é que eu vou repor colágeno ali? Por que adianta eu aplicar um bioestimulador lá embaixo? Vocês já devem ter visto técnicas de estímulo de colágeno com o Sculptra, com o Radiesse, com o próprio Elancê, aplicando num plano justaósseo, né? Aplicando supraperostal, ou seja, lá onde está esse músculo que é rico, sim, em colágeno, tá? Então, quando a gente faz essas aplicações mais profundas, a gente ajuda nessa ancoragem. Então, é interessante distribuir muito produto ali? Não, mas alguns pontos de sustentação é interessante colocar o bioestimulador nessa região. Então, que produto que a gente utiliza para fazer essa reposição lá embaixo? Bioestimulador, tá? É muito difícil. O ultrassom microfocado, ele não vai chegar no osso, ele não vai chegar no periósteo, né? Ele vai chegar um pouquinho acima, que é no SMAS, que é a próxima camada que a gente vai conversar agora. Então, para fazer essa reposição profunda, o bioestimulador é o procedimento mais adequado. E quando que a gente precisa repor esse colágeno lá embaixo, né? Nos casos de envelhecimento de peles mais maduras, né? Aqui eu tenho nesse esquema aqui, dá para ver bem essa questão, quero mostrar para vocês a questão óssea, ó. Vamos vir aqui para o 40, para o 20. 20 anos, olha como é que são os rebordos, ó. Ainda está mais fechadinho, ainda tem uma estrutura óssea bem preservada, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai reabsorvendo a estrutura óssea também, né? Olha aqui, cadê? Aqui. Ó, 40 anos, o rebordo já é maior, maxila mais absorvida, arcada dentária, toda a parte da pré-maxila também com perda de volume, que causa, né, aqui espinha nasal dá uma caída, começa a marcar mais os sulcos também por conta dessa perda de sustentação lá profunda, lá a nível ósseo, né? Aqui, ó, com 50 anos, mais ainda, olha o tamanho ali dos rebordos. Com 60, mais ainda, né? Olha ali, olha o tamanho da fossa aqui, né? Olha o tamanho desse orifício orbital ali. É muito maior. Então, todas as estruturas que estão por cima, ó, elas não têm essa sustentação. Claro que não é só isso, né, gente? A camada adiposa também sofre essa absorção, mas a gente está ainda lá embaixo, tá? Ainda estamos falando lá da estrutura óssea. Então, nesses casos de um envelhecimento mais avançado, é interessante, quando a gente for fazer o bioestimulador, trabalhar em alguns pontinhos de sustentação também com o bioestimulador, não só repondo o volume
do preenchimento, né, do volume de preenchedor, mas também repondo colágeno ali, tá? Então, ali, bioestimulador nesses casos de pele mais madura. Agora vamos subir um pouquinho. Vamos falar da estrutura muscular, do SMAS, que muita gente chama todo músculo de SMAS, né? Na verdade, o SMAS, né, o sistema músculo aponeurótico superficial, ele é um emaranhado de tecido ali e ele tem muito colágeno, porque da linha dos ligamentos para frente, ali a gente já tem o SMAS. Da linha dos ligamentos para trás, a gente já tem o tecido distribuído bem em camadinha mesmo, né? Tenho lá o osso, periósteo, músculo, gordura, pele. Se eu fizesse um corte num cadáver, eu ia conseguir ver essas camadas bem mais distribuídas. Da linha dos ligamentos para frente, eu já não tenho tanta distribuição, essas camadas tão definidas. Exatamente por conta disso aqui, ó. Olha como é que tá ali. Se eu tenho um ligamento, dali para frente, se o ligamento vai lá do osso até a pele, né? Um ligamento de retenção, porque eu preciso que esse músculo ele vai contrair numa direção, né? Então, aonde eu tenho meus ligamentos, eu tenho essa pele presa ali no músculo, né? A pele está bem presa no músculo através desse ligamento de retenção que é puro colágeno, né? Que é puro colágeno. E como ele tem uma direção, né? Vamos lá comigo, pensa em um músculo, por exemplo, zigomático menor, né? Ele vem daqui a aqui, né? Acho que aqui tem deixa eu ver se tem coisa de músculo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Isso aqui tem. Ó. Dá para ver? Deixa eu tirar a tela aqui. Falei que ia ser uma aula massa. Olha aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho... Só que eu preciso ver o que eu tô falando. Aqui, ó. Por exemplo, zigomático menor aqui em cima, ó. Zigomático maior aqui embaixo. Então, se eu tenho ligamento nessa linha, né? A gente tem ligamento orbicular, ligamento zigomático, ligamento mandibular, toda essa linha aqui e o temporal lá em cima. Então, toda essa linha daqui para o meio, quando eu contraio, esse ligamento ele vem nessa direção também. Ele tá do osso até a pele, mas aqui a gente está cheio de colágeno. Então, por isso que o SMAS, ele é um emaranhado de tecido, porque ali está tudo, não tá paralela essas camadas, elas estão transversais. O zigomático ele não é retinho, ele vai aprofundando na gordura, depois superficializa. Então, eu tenho ali um tecido que ele tem o colágeno emaranhado em todo ele, né? Então, esse estímulo de colágeno também, nesse nível muscular, ele é interessante para manter a integridade dessa matriz lá nesse nível, né? Lá nesse emaranhado de tecidos. E da linha dos ligamentos para trás, ele já seria mais interessante no nível profundo, né? Porque a nível muscular, nessa região lateral, ele já não vai ter tanta função, tá? Então, o que seria interessante para a gente trabalhar com nessa camada, né? Aí a gente entra com o ultrassom microfocado, que é a única tecnologia. Claro, eu poderia aplicar um bioestimulador ali? Posso, mas eu vou ter um risco de nódulo, porque eu estou falando de estruturas móveis que vão ficar fazendo mímica e eu tendo a acumular esse bioestimulador, né? Então, depositar um produto ali não seria interessante. Pela mesma razão que a gente não vai usar preenchedores nesse plano, né? A gente vai trabalhar ou lá embaixo ou na tela subcutânea, mas não a nível muscular, né? Porque ele tende a não ficar bem acomodado ali também em relação à função. Então, pensando em colágeno, a estratégia mais inteligente para essa região seria o ultrassom microfocado. A gente trabalhando ali com uma ponteira de 4,5 mm, na verdade, a partir de 4 milímetros, a gente já consegue atingir a musculatura, porque o músculo está ainda lá embaixo, né, gente? E ontem, não sei quem aqui acompanhou meus stories ontem, que eu tive uma polêmica aqui, né? Teve uma seguidora que quis insistir que o microagulhamento vai a nível muscular. Então, vocês imaginam, olha a profundidade que a gente está falando do músculo, né, gente? A gente tem uma tela subcutânea em cima de gordura, de tecido adiposo, que não é pequena, né? A gente está falando de uma camada de gordura grande ali,
Já pensou eu furar até o músculo? Até o músculo, eu ia deixar a pessoa cheia de hematomas, cicatrizes, né? Eu ia fazer um monte de cicatriz para fazer uma perfuração daquele tamanho até chegar ao músculo. Então, não tem lógica, né? A gente fazer um tratamento superficial que chegue até ali. Não iria chegar nem um microagulhamento profundo, muito menos um Morpheus. Imagina, eu ia chegar até lá, o que eu ia danificar? Eu ia poder fazer até danificar nervo, porque tem um monte de estrutura nesse caminho, né, gente? Então, não é assim, mas, enfim, eu falo que a ciência está aí, os estudos estão aí, a anatomia nunca é demais estudar, principalmente para quem trabalha com injetáveis, é importantíssimo exatamente para a gente saber quais estruturas que a gente está mexendo, como que a gente chega nelas, qual a função real delas, né? Então, eu acredito que as pessoas às vezes têm umas coisas estranhas e gostam de questionar sem ter argumento, né? Gostam de questionar, tudo bem, né? Mas o debate precisa ser argumentativo para ele ser enriquecedor para todo mundo. Mas quem acompanhou está lá no ar ainda, depois vocês olhem lá. Então, é só para vocês entenderem, eu só dei o exemplo para vocês entenderem que não é tão simples assim chegar no músculo, né? Então, uma das poucas tecnologias que a gente chegaria nessa profundidade seria o ultrassom microfocado. Então, uma lesão ali física, mecânica, química, né? Tanto que não é bioestimulador que a gente vai colocar ali, não é preenchedor, não é um ácido, não é uma agulha, seria realmente através de um disparo, né, de uma eletroterapia, né? E a vantagem, e o ultrassom microfocado, ele é tão tecnológico e ganhou tanta visibilidade, tanta repercussão, por ser o único que consegue chegar ali. E qual que é o mais interessante da tecnologia? Ele preserva todo o tecido no caminho do disparo, porque o disparo, a energia, né, ela consegue ser disparada e ser concentrada só quando ela chega no destino, entende? Ela não sai fazendo lesão no caminho todo. Senão eu ia ficar cheio de marquinha, que nem o CO2 fracionado, por exemplo, né? Eu faço um disparo do laser e eu vou ficar com casquinha, porque ele não é seletivo, o cromóforo é a água, né? Então, ele vai atingir tudo que tiver água no caminho até chegar a nível de derme, que é onde ele chega, né? Que é até onde ele vai. Então, o ultrassom microfocado é tão tecnológico exatamente por isso. Ele vai numa profundidade grande e ele não causa dano no caminho do feixe ali, porque na verdade não é um feixe, né? É um disparo que consegue ser microfocado toda a energia naquele ponto lá profundo, né? Que vai gerar uma coagulação do tecido devido à alta temperatura que atinge ali. A gente está falando de chegar a 65 a 75 graus o tecido. Ou seja, literalmente ele cozinha o tecido lá embaixo, né? Tanto que quando a gente faz as demonstrações numa carne, por exemplo, né, a gente pega um corte ali bovino, suíno, para mostrar o disparo. Fica cozido, cada ponto cozinha, literalmente. Daí a gente faz isso lá no nosso rosto. A gente fala, gente, o que a gente passa para ficar bonito, né? É nesse sentido aí, né? A gente vai lá e faz um pontinho do lado do outro, cozinhando o tecido em linhazinhas, e a gente trabalha nessa profundidade ali do SMAS. Bom, mas ele trabalha em 3 profundidades, sim, mas a gente está falando agora lá do SMAS, né? A ideia é trazer para vocês todas as camadas onde precisa de colágeno, como estimular e por que estimular. Então, nesses casos, os SMAS entenderam que a única tecnologia que chegaria ali seria o ultrassom microfocado. Então, por que eu utilizaria o ultrassom e quando que eu gostaria de trabalhar nesse SMAS? Vamos lá. Pensem que quando eu trabalho com o ultrassom microfocado, a vantagem dele é essa ancoragem. Então, eu tenho a possibilidade de trabalhar em todas as camadas. Então, se eu faço uma linha cozinhando esses SMAS lá embaixo, né, uma rede lá embaixo, cheia de pontinho um do ladinho do outro, e eu traço uma mais em cima, cheia de pontinho uma do outro, mais em cima na derme, cheia de pontinho do lado do outro, quando cicatriza o tecido, não vai dar uma coladinha? Então, essa é a intenção, trabalhando especialmente no SMAS. Como ele é um emaranhado de tecido, sabendo que o tecido subcutâneo também vai estar ali emaranhado nesse SMAS. Ele não vai ter uma dobra tão definida quanto nessa região lateral. Tem, claro que tem, né? Não estou dizendo que não tem. Se a gente faz um corte, né, num cadáver, por exemplo, a gente vai ver bem a camada subcutânea ali, bem amarela, né, numa camada bem grossinha ali. Só que vocês vão ver que logo abaixo você já vem o músculo, alguns músculos vão estar ali, fazendo um corte transversal ali nessa camada subcutânea, porque realmente ali tem um emaranhado de tecido. Então, quando eu tenho um rosto mais cheinho,
quando eu quero diminuir um pouco essa camada de gordura também, né? Eu consigo uma melhora com essa ponteira que chega lá no SMAS. Eu ainda não estou falando de tecido subcutâneo, tá? Eu vou ser mais detalhada nessa camada logo a seguir, tá? Mas a gente está falando ainda lá do SMAS, da parte muscular. E quando eu estou pensando em lifting por ancoragem, né? Porque se eu quero fazer uma adesão do tecido desde lá de baixo, é interessante eu fazer essa intervenção nessa camada. Então, sempre que eu quero um efeito de lifting, sim, é interessante eu trabalhar com a ponteira de 4,5, com o ultrassom microfocado. É interessante eu estimular colágeno a nível de SMAS, a nível muscular. Entenderam? Tá? Então, qual indicação? Quando eu quero lifting, tá? Quando eu quero mais efeito de lifting, é interessante, tá? Mas eu tenho que considerar a gordura, porque como ele é um disparo de calor e nesse emaranhado também vai ter gordura, se eu tenho um rosto muito fino, então não seria interessante eu querer fazer essa intervenção lá no SMAS, lá nessa camada mais profunda com ultrassom, porque o calor vai degradar, né, essas fibras, essa célula adiposa, né, ele tem uma capacidade de lipólise imediata pelo calor, então não seria interessante, não seria uma escolha, tá? Deixaria quieto, vamos estimular de outro jeito, vamos ver qual e vamos ver como, tá? Subindo mais um pouquinho, a gente tem a camada adiposa, né? Tá, gordura, né? Gordura é gordura, não tem colágeno ali. Tem também, tá? Especialmente esse colágeno de retenção. As fibras, né? A gota lipídica, né? A célula de gordura, ela também não fica boiando lá, né? Claro, ela é grande, então é uma quantidade geralmente grande que fica ali uma juntinha da outra. Mas a gente também tem tecido conjuntivo ali, a gente também tem essa matriz extracelular e a gente também tem colágeno, elastina, fibronectina, glicosaminoglicanos, água, tem tudo ali também, tá? Então, para eu trabalhar a nível de gordura com estímulo de colágeno, eu tenho que levar em consideração a qualidade dessa gordura, tá? E aí eu quero vou deixar a deixa, né? Quem aí trabalha com corporal? Alguém aqui trabalha com corporal? Me digam aqui, quem trabalha com corporal? Gordura, especialmente gordura, tá? Quem trabalha com corporal tende, né, a fazer uma avaliação do tipo de gordura, né? Se é uma gordura mais compacta, se é uma gordura mais flácida, concordam? Real? Ou estou inventando história? Eu não trabalho mais com corporal, mas já fiz muito, inclusive minha dissertação de mestrado foi em relação à gordura localizada, com a aplicação das enzimas. E é exatamente esse olhar que eu preciso trazer para vocês de avaliação, né? Então, na região no tecido adiposo, a gente tem aquela gordura mais compacta e aquela gordura mais flácida, concordam? E o tratamento vai ser diferente. Se eu tenho uma adiposidade mais compacta, quem trabalha com corporal, com glúteo, com redução de medida, com abdômen, né? Vai lá e pega, dobra e vê. Essa gordura é mais flácida, mais compacta. E, inclusive, a gente configura os aparelhos diferente, né? Quando a gente tem uma gordura compacta e uma gordura mais flácida. Quando eu tenho uma gordura mais compacta, eu tenho mais concentração de adipócitos e eu também tenho mais fibra de colágeno, porque eles estão mais compactos ali, né? Então, eles estão mais aderidos um no outro. Se eu tenho uma gordura mais flácida, eu tô com menos colágeno ali. Então, e também, às vezes, o tecido, ele tá mais espalhado, né? Essa gota ela tá mais murcha, vamos dizer assim, né? E daí o colágeno, a gota lipídica, né, tá um pouquinho menos cheia, vamos dizer assim. Daí a membrana fica mais flácida ali. E além de eu fazer essa avaliação de como é a gordura, eu tenho que lembrar que logo acima, ali juntinho, eu tenho quem? A derme, né? Olhem ali. Ali a gente tem o tecido, a tela subcutânea ali onde é amarelinho, ó, cheio de gordura ali, né? E olhem como ali já tem um emaranhado de colágeno ali, né? E quem que tá logo acima? A derme, tá? A derme. Os nossos fibroblastos, eles estão produzindo colágeno numa quantidade muito grande a nível de derme, porque ali a concentração de colágeno da matriz extracelular é muito maior.
por função, né, gente? Ali a gente tem um tecido conjuntivo e o tecido epitelial, ele precisa dessa fibra de colágeno para fazer essa adesão na camada anterior ali. Então, e tanto para recheinho, né, para ter essa função toda de barreira da pele, afinal de contas é uma proteína, né, eu preciso dessa elasticidade. Então aqui eu tenho um colágeno que tem muito mais função, né, muito mais função. Então ele vai ter uma quantidade muito maior do que nas camadas abaixo ali que a gente já comentou. Quem chegou agora, já estamos na gordura, tá? Vou deixar a live gravada, daí vocês assistam desde o início para vocês entenderem as camadas ali abaixo disso. Então, além de eu ter essa noção da qualidade, de como é essa gordura, eu preciso entender que ali acima já tenho a derme e ali sim eu preciso de muito colágeno. Então, se eu aplicar qualquer coisa para estímulo de colágeno a nível de derme, eu tenho chance de nódulo, porque ali daí eu já tenho quase nada em cima, né, gente? Daí já tem a superfície. Então eu vou ter que cuidar tudo que eu aplico superficialmente, né? Porque eu vou começar a estimular o colágeno ali. E esse colágeno ele tem volume, né? Ele vai ter volume, ele vai encher ali de colágeno. Então a gente aplica, a gente trabalha na região do subcutâneo pensando na região de cima, na derme. Né? Por isso que a gente aplica ali. Quando a gente vai trabalhar com Elancê, por exemplo, é ali que a gente vai trabalhar. Eu vou depositar esse produto na tela subcutânea, porque ali eu tenho volume. Então, ele vai se acomodar de modo que ele não fique irregular. Né? Então, eu vou estimular colágeno, ele vai começar o estímulo ali na gordura. O Sculptra, Radiesse, né? Todos os bioestimuladores é o plano principal de uso deles, né? O tecido subcutâneo. Então a gente aplica na gordura pensando no benefício dele em derme, né? Porque ele vai trabalhar fazendo exatamente essa ancoragem ali, ó. Essa parte ali onde tem o amarelo, que é onde a gente deposita o bioestimulador. Então ali, olha quanta fibra de colágeno eu tenho ali. Olha como a ramificação já é mais fininha e como eu tenho várias, né? Porque ali eu vou ter realmente essa função da flacidez, né? Porque ali, enchendo de colágeno, vai dar aquela sensação de pele mais firme, vai ter uma melhora significativa exatamente dessa flacidez que a gente pega aqui com a mão, ó. Porque aquela flacidez que está, vamos dizer assim, que oriunda dessa perda mais profunda, tu não vai conseguir sentir, né? No teu esmaz, lá no teu osso. Mas isso aqui, ó, é o quê? Tela subcutânea e derme, né? Aqui eu consigo apalpar. Então, essa é a flacidez que vai ser melhorada com os bioestimuladores aplicados nessa região da tela subcutânea, tá? Só bioestimulador que a gente vai utilizar ali? Não, ali a gente também consegue fazer o disparo do ultrassom, que diferente do bioestimulador, ele vai trabalhar com calor, então ele vai fazer uma lesão ali naquele tecido, como eu falei, cozinha lá embaixo no músculo, daí ele dá uma cozinhada na gordura, então vários pontinhos de coagulação fazendo ali naquela região. Fios também seria nessa região que a gente aplicaria, bem lembrado, Tânia. Ali é uma região que a gente também utilizaria os fios para estímulo de colágeno, tá? Qual que é a diferença entre essas três tecnologias que a gente poderia utilizar ali, né? Fio, bioestimulador ou ultrassom microfocado? A quantidade de colágeno que cada uma vai estimular, né? Nesse plano, né, se eu quiser trabalhar com essa flacidez superficial, o que mais vai produzir colágeno é o bioestimulador, tá? Pela quantidade de produto que a gente conseguiria injetar ali, o bioestimulador acaba tendo uma ação de estímulo de colágeno maior, ele vai produzir mais colágeno. O ultrassom microfocado vai dar um resultado de estímulo de colágeno? Vai, mas a gente tem que lembrar que ele vai fazer lipólise também. Então, eu fazendo o disparo nessa camada, eu também vou estar diminuindo o volume de gordura. Eu vou estimular colágeno ali? Vou deixar essa pele mais firme? Também. Mas eu acabo diminuindo um pouco a espessura da tela subcutânea. Então, para aquele rosto que eu quero contornar, que eu quero tirar um pouco da adiposidade, é ótimo, né? É ótimo. Mas para aquele rosto mais magro, eu já iria pro bioestimulador. E o fio? Onde que ele entraria aí? Tá? Vamos pensar, a gente está falando de estímulo de colágeno, tá? A grande questão dos fios é que, para eu ter um estímulo significativo, eu preciso de muitos fios. Ele funciona, ele dá bons resultados. A gente tem fio de
polidiaxonona, que é o PDO, de PCL, que é a policaprolactona, a gente tem fio de PLLA, que é o ácido polilático, né? A mesma molécula do Sculptra. A gente tem hoje fios de diversas composições. E todos eles também são, né? A gente está falando dos fios degradáveis, absorvíveis, eles vão ter essa capacidade de produzir colágeno no local de aplicação. Então, o fio a gente vai aplicar também nessa camada subcutânea, mas para eu ter um efeito de colágeno, de estímulo de colágeno significativo, eu vou ter que colocar muito fio. Então, bem isso, Patrícia, a gente tem que avaliar o custo-benefício daí, né? Quando é para estímulo de colágeno, né, colocando na balança, vale muito mais a pena eu abrir um Radiesse, um Sculptra, do que eu trabalhar com 50 fios, né? Então, o custo-benefício é mais interessante. Para eu ter, eu vou equivaler isso aí, gente. Um Radiesse vai equivaler a uns 50 fios. Um Sculptra vai equivaler a 100, 200 fios, né? Em termos de volume que tem de produto ali, frente ao colágeno que vai estimular. Então, eu precisaria de muitos fios, né? Agora, os fios de tração, aqueles fios de lift, daí a gente já está falando, o objetivo é outro, né? Ele tem um efeito que vai melhorar a flacidez pelo fio que é absorvível, é o mesmo material, mas a intenção dele é pendurar o tecido nas garras, né? Fazer uma tração, pendurar esse tecido nas garras. Então, ele vai produzir colágeno pelo fato dele ser desse mesmo material, que estimula colágeno, lógico, e a vantagem dele é que ele é mais espesso, né? Ele é mais grosso, então ele produz ainda mais colágeno do que os fios lisos aí que a gente usa só para estímulo de colágeno. Por isso que ele é totalmente quantidade dependente, né? A gente tem que ver quanto de partícula do polímero que eu estou colocando ali para deduzir, para eu prever a quantidade de colágeno que a gente vai estimular ali na região, tá? Então, falando em tecido subcutâneo, falando em tela subcutânea, a gente vai optar preferencialmente pelos bioestimuladores, especialmente em casos de rostos mais magros. Eu vou trabalhar com ultrassom microfocado se eu quiser trabalhar com ancoragem e esse rosto tem um tecido adiposo numa quantidade suficiente onde eu diminua essa espessura do tecido sem comprometer o que eu quero ali no efeito estético e de sustentação também. E os fios em caso de não quero nada de volume na região, né? O fio é uma boa alternativa, né? Porque em relação a volume, o Sculptra, o Radiesse, o Elancê não se fala, porque o Elancê é um preenchedor, né? Mas o Sculptra e o Radiesse, que são bioestimuladores de colágeno, que a intenção deles não é dar volume, é só estimular colágeno, ele vai causar uma revolumização dessa face pelo tamanho do espessamento dessa derme. Ele acaba espessando a derme, às vezes até 3 milímetros, é bastante coisa. Então, ele acaba volumizando também um pouco a região. E como ele estimula colágeno, a gente coloca bastante produto ali no próprio tecido adiposo, ele também causa volume do colágeno, né? Então, por mais que a intenção não seja volumizar, ele acaba volumizando um pouco. Então, se eu não quero nada de volume, vamos lá para os fios lisos, tá? Então, vocês viram que a gente pode trabalhar ali já com mais de uma possibilidade. Talvez não. É a região que a gente tem mais possibilidades ali, né? Na tela subcutânea, tá? Então, pensando em ancoragem, né? E pensando em estímulo de colágeno. Agora, no estímulo de colágeno, quando, como e por que eu vou estimular colágeno ali naquela região? Como uma prevenção? Sim, porque eu não preciso ter um sinal de envelhecimento tão grande ali, ó. Aqui eu tô com 30 anos, ó. Então, eu tenho aqui ainda meu tecido adiposo preservado, eu ainda tenho uma estrutura óssea que não tem tanta reabsorção, então o osso ainda está com volume adequado, né, fazendo uma sustentação adequada, meu músculo, né, tudo certo, mas às vezes eu já começo com uma olheira mais profunda, quando eu sorrio os pezinhos de galinha já estão começando a marcar mais, né, já está começando a querer marcar as rugas, mostrando o quê? Flacidez de pele. Por quê, gente? Porque esse é o sintoma mais rápido do envelhecimento, porque é a parte que está mais exposta aos radicais, né? Vai produzir mais radicais livres pela radiação solar. Então, a gente tem fatores externos ali que também vão acelerar esse processo do envelhecimento, né? O fotoenvelhecimento, poluição, clima, calor,
a radiação solar principalmente, né? Então, ali eu consigo já evitar, garantindo, quando a gente fala de garantir esse estoque, é pensando que ali é uma região que vai envelhecer mais rápido mesmo. Então, se eu conseguir manter essa pele mais firme, daí sim a gente está falando pele firme, né? Está falando da pele, essa parte mais superficial. Eu consigo trabalhar com qualquer uma dessas intervenções que eu comentei ali para vocês, desse plano, né? Já desde os 30 anos, né? Fazer um bioestimulador como prevenção e depois repor ou colocar ou fazer as sessões com intervalos menores, pensando não só em manutenção, mas como atingir um resultado para um tratamento, né? Bom, estou trabalhando rejuvenescendo essa face. Chegou para mim a cliente de 50 anos e eu quero melhorar a flacidez do então eu tenho que fazer um SOS aí, um resgate, né? Não é só prevenção. Então eu vou ter que trabalhar provavelmente com 2, 3 sessões, né, sequenciadas, né, dando um intervalo menor, a cada um mês, 45 dias, 2 meses, mas eu vou ter que fazer mais intervenções que eu vou precisar de mais colágeno ali. Ixi, já passou já não tem mais como prevenir. Cheguei no ponto que eu quero, daí sim eu começo a ter o raciocínio de prevenção, de manutenção. Né? Bom, já tá legal, repus bastante volume, já repus colágeno, a pele já tá firme. Agora, né, eu faço essa manutenção, dando um espaço maior ali para aplicação dos bioestimuladores, tá? Então, eu não vou trabalhar só com prevenção, mas também como essa restauração da flacidez, né? Da qualidade de pele, da qualidade dessa matriz extracelular, tá? E daí a gente vem para o nosso último nível, que é a derme, né? A derme. Epiderme, a gente já não tem colágeno ali, tá? A gente vai ter uma paredinha de queratinócitos ali, que é outra proteína estrutural, mas não é colágeno, né? Então, na derme, sim, a gente vai ter muito colágeno na nossa matriz extracelular. E é aí que o bicho pega, porque a gente fala tanto de colágeno tipo 1, e a gente, né, quem é meu aluno do microagulhamento, não sei se tem algum aluno meu aqui na live, que a gente conversa bastante, eu falo para vocês, né, tem uma aula toda lá explicando exatamente os tipos de colágeno, qual que é o colágeno que a gente tem que evitar nesse nível, qual colágeno que a gente quer estimular nesse nível, por que a gente tem que fazer um microagulhamento mais superficial e não tão profundo nessa região, né? Voltando àquilo que ontem eu tentei debater lá com a colega que me mandou aquela mensagem, exatamente trazendo esse raciocínio de que nem todo colágeno é igual, nem todo colágeno tem a mesma função, né? Então, quando a gente está falando de nível de derme, o que eu encontro ali? A flacidez por si, de estar com esse tecido laceado, literalmente, né? Ele está flácido. E a gente falou do subcutâneo como plano de aplicação para chegar na derme, né? Mas vamos falar agora da estrutura da derme. Por que eu preciso do colágeno ali? Quem que é a derme? Por que ela precisa desse colágeno ali? Então, é como se eu fosse restaurar a função desse elástico, né? Como se eu fosse restaurar a função desse elástico. Porque aqui, ó, eu já tenho ali em cima, ó, essas células epiteliais que eu comentei ali, que é essa paredezinha de queratinócito ali, né, que vai se diferenciando, cada vez elas vão ficando mais achatadinhas até chegar no estrato córneo, mas abaixo dela eu tenho a derme, que é ali, ó. Olha quanto tipo de colágeno eu tenho ali. Não sei se vai dar para ver nessa imagem, que ela é bem ruim ali, ó. Mas eu tenho colágeno tipo 3, que tá lá, que é o colágeno que quem é meu aluno do microagulhamento já tá ligado no que eu tô falando, né? Colágeno tipo 3 é o colágeno principal para tratar ruga, né? Para tratar ruga. E quando a gente faz o microagulhamento epidérmico, eu tô estimulando colágeno via mensagem celular. Eu trabalho lá no queratinócito, eu vou lá fuçar no queratinócito, e o queratinócito vai mandar uma mensagem lá para o fibroblasto estimular colágeno tipo 3. Então, olha que loucura. E aí eu consigo colágeno de nível bem superficial. Porque o colágeno tipo 1, gente, ele tá lá embaixo, olha lá. É aquele colágenão bonito lá, ó, que é aquela fibra de colágeno que a gente conhece quando a gente estuda colágeno, a tripla hélice lá, bonitona, a gente tá falando do colágeno tipo 1. Esse é o colágeno que o bioestimulador estimula, né? Mas ele está lá embaixo, ele está lá melhorando a qualidade de matriz extracelular, que é muito bem-vindo, que é importantíssimo, que a gente precisa dele, né? Para toda essa função da matriz extracelular, para todo esse recheio da matriz extracelular, que é manter essas células aderidas, né? Então eu tenho ancoragem ali de tudo isso. Mas lá em cima, na junção derme-epiderme, eu tenho colágeno tipo 3. E por que eu estou falando da junção derme-epiderme? O que eu tenho ali?
Quem é meu aluno já vai dizer melanócito. A gente fala tanto do melanócito, né? Quando a gente fala de melasma, que eu falo, né? Melanócito tá lá na junção derme-epiderme. Mas, além do melanócito, quem que tá lá? A ruga tá invaginada lá na junção derme-epiderme, né? A ruga não tá lá na derme até a gordura, né? Ela tá mais superficial. Ela fez uma quebra ali nessa junção derme-epiderme. Então, quando eu quero estimular colágeno para melhorar rugas, eu já estou falando de colágeno bem superficial ali, na junção derme-epiderme. E esse colágeno, eu estou falando de uma ruga estática, né? Ah, quer dizer que se eu colocar bioestimulador ali, então eu não vou melhorar a ruga? Claro que vai, né, gente? O colágeno vai aumentar essa qualidade, é lógico, a pele vai ficar mais distendida. Mas aquela ruga, cicatriz, se eu colocar um bioestimulador na ruga do Bravo, que não é a região que se aplica, né? Já deixo claro aqui, não estou falando que é para fazer, mas eu estou dando um exemplo. Vamos tirar, tá, esquece a ruga do Bravo, daqui a pouco vocês vão querer aplicar bioestimulador lá. A ruga aqui do bigode chinês, tem uma ruga mesmo, ruga marcada. O que é a ruga? É um corte ali na pele, tem uma ruga estática, tá? Todo mundo sabe o que é uma ruga, tá? Essa ruga que eu estou falando. Aplicar um bioestimulador ali vai melhorar a ruga, esse corte na pele, essa cicatriz? Não, não vai. Não vai. Então eu vou precisar fazer uma intervenção que estimule colágeno mais superficialmente. E quem que faz isso, gente? Microagulhamento. Microagulhamento. É o único procedimento que vai conseguir estimular colágeno tipo 3. Tá? E quando eu defendo ele a unhas e dentes, é porque realmente ele tem uma capacidade que nenhum outro tem. Ele também estimula colágeno tipo 7, tá? Que é aquele ali, ó. Acho que até tem nessa imagem. Ali, ó, fibrilas de ancoragem. Ali, ó, colágeno tipo 7. Só ele faz isso, gente. Só ele faz isso. Porque essa ancoragem é o que vai pegar lá a parte da epiderme e colar na derme. Entende? É ela que vai fazer. Então, além de fazer efeito de pele lisa, de dar o efeito realmente de pele lisa, ele faz ancoragem superficial. É o único procedimento que consegue estimular colágeno tipo 3. É o único que consegue estimular colágeno tipo 7. Né? É o único que consegue estimular colágeno tipo 4, que é o colágeno ali, ó, da lâmina densa. Ali, ó, tem ali nessa imagem, ó, a lâmina densa. Bem ali, onde está aderido a derme, ó. Ligado, que liga esses queratinócitos que estão empilhados tudo em cima ali na epiderme, com a fibronectina, que é essa proteína estrutural ali também, ó. Entenderam? Então, ela vai fazer essa ancoragem da epiderme na derme. Então, quando a gente fala de flacidez, claro que ele estimula, claro que ele melhora e muito. Especialmente esse aspecto mais superficial da pele. Né? Então, não adianta nada. Não adianta nada. Tudo adianta, né, gente? Não vou ser generalista, claro que não é isso. Mas eu quero dizer assim, não vamos subestimar, né? Não vamos subestimar o colágeno produzido a nível superficial. Tá? E quando eu estou falando superficial, eu não estou falando a nível de epiderme. Eu estou falando da junção derme-epiderme, né? Essa camada é importantíssima. É ali que a gente está colando a lâmina basal no tecido conjuntivo, né? Então, eu preciso dessa adesão para eu ter realmente não só esse aspecto de pele lisa, mas eu melhorar a ruga efetivamente, eu melhorar toda a qualidade que eu consigo na derme. Se eu tenho essa ancoragem bem feita, ela vai refletir de forma externa, ou seja, daí eu tenho um efeito estético, né? Daí eu consigo ter efeito estético, olhar e ver diferença, né? Olhar e ver diferença. Por isso que eu não abro mão do microagulhamento de forma alguma nos meus tratamentos. Eu associo ele a tudo que eu falei anteriormente, né? Tudo que eu comentei anteriormente. Falamos de ultrassom, falamos de bioestimuladores, falei dos fios, né? Jamais eu trocaria, eu jamais deixaria de agregar o microagulhamento nessas técnicas, em todas que eu comentei ali. Porque ele vai completar. Daí sim eu estou falando de um tratamento multinível, né? Encerramos com chave de ouro aqui os níveis, né? Chegando ali na parte mais superficial. Desde o colágeno tipo 1 lá de derme, onde eu consigo estimular ele, porque viram como ele está mais profundo? Então, eu depositando o meu bioestimulador ali na camada de gordura, na tela subcutânea, eu estou estimulando o colágeno tipo 1, meu fibroblasto está ali, né? Ele está ali estimulando aquele colágeno que eu preciso ali. E ele é inteligente, ele é seletivo, né? Eu vou estimular o colágeno que eu preciso em cada região. Isso é óbvio, meu corpo ele vai diferenciar as células de acordo com a região, de acordo com o que precisa. Uma célula saudável, né? Lógico. Então, se eu vou trabalhar mais superficial, eu consigo entregar
esse tipo de colágeno lá em cima, gente. Por isso que eu gosto tanto de associar o microagulhamento em todos os meus procedimentos para estímulo de colágeno e cada vez mais, eu tenho optado em fazer tratamentos multiníveis, né? Tratamentos multiníveis, pensando não só nessa ancoragem de tecido, né? Efeito de lifting, sem dúvida, com o estímulo de colágeno a gente consegue um efeito de lifting muito significativo. E lifting é significado de naturalidade, até certo ponto, né, gente? Lifting puxa tudo. Não, também não fica bonito, né? Aquela cara esticada que não consegue nem mexer, claro que não fica natural. Mas um lifting com bioestimuladores, um lifting volumétrico, né? Que eu falo bastante aqui do lifting volumétrico, que é a aplicação dos bioestimuladores em pontos que consigam sustentar o tecido, né? Imitando as estruturas que a gente tem de sustentação. O lifting por ancoragem, né? Todo esse efeito de lifting vai nos oferecer resultados mais naturais, mais bonitos. Então, se eu consigo trabalhar em todas as camadas de uma forma inteligente, seletiva, eu vou ter uma ancoragem lá do osso até a parte mais superficial da pele, né? E nessa imagem, a gente está falando praticamente de colágeno tipo 1 ali, ó, colágeno de estrutura mesmo, né? Que é esse colágeno da fibra, da tripla hélice, o colágeno de estrutura mesmo. Então, vocês veem que na imagem ele nem aparece ali da derme para cima, né? Ele termina ali na derme, né? Sendo que a gente tem uma quantidade grande ali, que daí já é o colágeno de matriz extracelular, que é esse colágeno que a gente vai trabalhar essa flacidez superficial. E, além disso, o colágeno, né, a nível ali bem superficial. Essa imagem aqui mostra bem também ali, ó. Essa lâmina basal que fica ali nessa junção, ali célula epitelial, a gente já está falando do queratinócito, a gente está falando de epiderme já, ó. E daí essa parte de baixo, a gente já está falando né, é como se fosse essa transição, e aqui não está aparecendo, né? Essa imagem é como se estivesse só nessa camadinha entre a junção, né? Bem na junção derme e epiderme, né? Então ali vocês viram que a gente tem as fibras reticulares, mas a gente tem fibra de ancoragem, né? Todas essas fibras reticulares que fazem essa adesão e essa ancoragem da derme na epiderme. Então, assim, a gente consegue um tratamento multinível e muito efetivo, tá? Perguntas? Vamos lá? Vamos lá para a gente finalizar nossa live, que já falei bastante aqui, hein? Uma baita de uma aula hoje. Posso aplicar bioestimulador e microagulhamento na mesma sessão? Pode. Qual que é a única questão? A massagem do bioestimulador, né? A cliente vai ficar com a pele sensível para fazer a massagem depois. Então, pode fazer, só que daí tu vai sugerir para ela fazer a massagem com algum creme deslizante, né? Passa um creme bem deslizante para ela fazer a massagem para não machucar a pele ali depois do microagulhamento. Mas pode e deve. Pode fazer, já aproveitando, pode fazer microagulhamento e ultrassom microfocado na mesma sessão? Pode e deve, fica ótimo, tá? Fica ótimo. Pode fazer ultrassom microfocado e bioestimulador na mesma sessão? Pode, também pode, tá? Posso fazer ultrassom microfocado, bioestimulador e microagulhamento na mesma sessão? Também pode, mas lembrem da massagem em relação ao bioestimulador e associando o bioestimulador e o ultrassom, pense no conforto do cliente no pós-procedimento, né? Porque às vezes se vocês forem trabalhar com uma energia muito alta do ultrassom nos disparos, esse cliente às vezes vai ficar com bastante edema, né? Pode ficar ali algum hematoma, algum desconforto, e daí tu fazer o bioestimulador junto, né? Às vezes é muito sofrimento para o cliente, mas dá para fazer, pode. Os efeitos são sinérgicos, um potencializa o efeito do outro, então o meu trio do estímulo de colágeno. Inclusive, acho que foi ontem que eu larguei no feed, né? Eu falei as 3 maneiras de turbinato a produção de colágeno. Foram as 3 técnicas que eu falei. São as 3 técnicas que eu mais associo para estímulo de colágeno aqui no meu consultório. Ultrassom provocado, bioestimulador e microagulhamento. Assim eu estou trabalhando em todas as camadas, né? Isso é um tratamento multinível, isso é um tratamento multicamada, onde eu garanto realmente ancoragem, lifting, né? Que é a consequência dessa ancoragem, e também melhora de flacidez efetivamente por estar trabalhando mais superficialmente. E além de tudo, o meu microagulhamento vai lá e coloca a cereja do bolo, melhorando ruga, melhorando textura, porque a textura vai ser melhorada com o microagulhamento, tá? Lá naquele colágeno tipo 3 que a gente conversou, lá naquele colágeno tipo 7 de ancoragem,
lá naquele colágeno tipo 4, né, que vai fazer essa conexão de todas essas fibras ali. Então, pele lisa, textura de pele, aquela pele que tu vê que ela tá viçosa, bonita, é com microagulhamento, tá? É com microagulhamento. Associando o bioestimulador embaixo, eu tenho um efeito muito mais interessante. Por quê? Eu tenho esse aporte de colágeno do bioestimulador ali na minha tela subcutânea, fazendo a minha derme produzir colágeno, e daí eu tenho colágeno nessa camada mais baixinha da derme, e daí eu tenho colágeno mais superficialmente na junção derme-epidérmico com microagulhamento. Então, um vai dando aporte para o outro, né? Daí é bastante colágeno, daí dá muita diferença. Daí tu consegue realmente uma melhora bem significativa dessa flacidez, tá? Gosto muito de trabalhar com todas as técnicas, tá? A gente tem, nossos alunos aprendem todos esses protocolos que a gente utiliza aqui no Instituto, né? De flacidez, de recuperação de pele madura, de prevenção, de pele efetivamente, mancha, gerenciamento de pele, flacidez e tudo mais, né? E essa parte dos bioestimuladores a gente ensina tudo no nosso curso H360, todas essas associações e tudo mais. A gente vai lançar agora o nosso curso online de ultrassom microfocado também, ensinando todas as associações, como utilizar, como tirar o melhor dele, né? Não é um curso de ensinar a mexer na máquina, né? Isso aí vocês aprendem com qualquer empresa que alugue a máquina para vocês, né? Aqui a gente vai trazer um olhar bem diferente para vocês entenderem como que o ultrassom realmente pode colaborar nos tratamentos. E o nosso curso de microagulhamento, que eu falo que é aquele que todo mundo tem que fazer, né, gente? Independente no nível que tu tá profissional, né? Se tu já trabalha com injetável, já trabalha com harmonização, sem dúvida, o microagulhamento vai agregar nos teus resultados. Eu acho que deu para provar bem aqui nessa aula, né? Como para quem está começando, né? Vocês já conseguem ter todo esse entendimento de pele, de colágeno, de flacidez, além dele tratar também manchas, né? Poros, oleosidade, hidratação, porque a gente está trabalhando toda essa matriz extracelular, né, que está ali pertinho da epiderme, porque ele é um microagulhamento epidérmico e a partir dessa inflamação que gera ali, ele dá uma resposta não só para estímulo de colágeno, todos esses colágenos que a gente conversou, como também a melhora da qualidade da matriz extracelular ali. Por isso que o nome do meu curso é Matriz da Pele, né? Porque eu foco todo ele explicando para vocês isso aí, matriz extracelular, como que a gente vai trabalhar ali, quais que são os benefícios de trabalhar nessa região superficial, né? Afinal de contas, de nada adianta uma pele harmonizada, né? Sem um rosto harmonizado com uma pele toda lascada, né? Pele lisa, pele bonita. Eu falo que é 50% de um tratamento, né? Então, o curso Matriz da Pele, ele é um curso online, né? Bem fácil de fazer, pelo fato das aulas já estarem disponíveis, tem várias videoaulas, apostila, o guia de fórmulas também, que eu trabalho todos os ativos manipulados, então eu ensino vocês a personalizarem todo esse tratamento, né? Afinal de contas, ele pode tratar mancha, ele pode tratar rejuvenescimento, ele vai tratar várias coisas, né? Então eu tenho que ter um foco ali quando eu for trabalhar com ele. Eu ensino tudo isso lá no curso e quem quiser informações está no link da minha bio, todos eles, tá? O Matriz da Pele, o H360. Para esse ano as vagas já estão esgotadas, tá? A gente vai ter turma do 360 agora em outubro, as vagas já estão cheias, mas a gente já abriu inscrição para janeiro, tá? Que é o nosso curso de preenchedores, né? Full face, todas as técnicas de rejuvenescimento e de embelezamento da face com preenchedores, lábio, olheira, reestruturação, rejuvenescimento, lifting, mento, mandíbula, todo preenchimento facial, bioestimuladores, todos eles também, e agora entrou o módulo de fios no 360 também. Então, fios de garra, fios lisos também, vocês vão aprender no 360. E o nosso curso de toxina também, para esse ano as vagas esgotaram, daí a gente acabou abrindo turma extra, porque tem muita procura, então a gente abriu uma turma extra agora para dezembro. A gente teve turma agora, temos uma em novembro, daí a gente abriu agora uma para dezembro, porque as vagas também já esgotaram. Que é um curso de um dia, né? Um treinamento bem sucinto, prático, sem mimimi, onde eu ensino vocês a aplicarem toxina, né? Vocês saem do curso fazendo botox. Tranquilos, né? Todas as nossas turmas estão enchendo exatamente porque os alunos gostam e já falam para todo mundo e daí já enche a próxima turma. Tá? Então, oportunidade de aprender, de se especializar, não falta, tá? Quem quiser informações desses cursos, vão ali no link da bio, que a gente passa para vocês, né? Tem uma equipe aqui que passa todas essas informações para vocês. E dos cursos online, né? A gente falou aqui de microagulhamento, colágeno e tudo mais. E nesse nível, só fazendo parênteses, voltando no conteúdo, né?
Nesse nível superficial, os peelings também são capazes de estimular colágeno a nível de derme, né? Só que daí a gente não tá trabalhando com esse estímulo saudável, né? A gente está falando a gente está fazendo inflamação e lesão, né? Então eu consigo também trabalhar no nível superficial com peelings mais profundos, né? Com peelings mais profundos. Peelings mais superficiais não vão ter tanta capacidade de estímulo de colágeno, né? Eles vão trabalhar na questão de manchas, de textura e tudo mais, mas ele não vai ter tanta capacidade de estímulo de colágeno. Os peelings médios, né? Daí a gente já chega na derme. Daí ali sim eu consigo trabalhar com colágeno tipo 1, né? Que ali eu vou fazer muita inflamação. Então ali eu vou acabar sim produzindo um colágeno que ele é mais denso, né? Que ele é mais denso. Ele não vai ser esse colágeno de ancoragem e tudo mais. Ah, Joana, mas como que um peeling médio, um peeling de fenol melhora a ruga, então? Por ele fazer uma necrose tecidual. Então ele acabou com aquela camada, né? Ele fez nascer de novo praticamente. Por isso que a chance de manchar é muito maior e tudo mais, tá? Uma correção mais branda, né? A gente vai ter com o microagulhamento mesmo, tá? Só para finalizar, que eu não gosto de deixar pendência nesse conteúdo aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Gostei bastante. Ah, olha aqui, gente. Tinha um monte de pergunta embaixo, estava parado. Ah, não vou falar de peeling, gente. A gente está falando de colágeno agora. Ordem correta, quando faço ultrassom e bioestimulador. Primeiro ultrassom, depois o bioestimulador, tá? PRF é bom com o microagulhamento? É bom, eu prefiro utilizar os ativos comerciais e sintéticos, tá? Não gosto de trabalhar com ativos ai, gente, fugiu o nome. Fugiu o nome. PRP, PRF, não gosto, tá? O link do curso tá na bio, tá? A live vai ficar atrasada, tem que assistir desde o início e não vai perder tudo, porque já tá acabando, tá? Falei um monte de coisa, a live tá cheia de conteúdo. Micro e Lavian. Já faz o micro, né? Não tem sentido fazer os dois, não tem nem porquê. Lavian é um laser superficial, ele vai chegar a nível de epiderme, talvez nem chegue na derme, só que é um disparo de calor, né? A gente está falando de um cromóforo que não é o pigmento, então diferente de um ND-IAG, a gente está falando de um cromóforo que é a água. Então ele é ablativo, né? Então para a pele lisa vai ter um efeito, só que é um efeito rápido, né? 15, 20 dias, essa pele já retoma como era antes, porque ele é superficial. Mas como ele trabalha com disparo de calor, ele vai ativar a melanócito, então não é uma estratégia interessante para tratamento de manchas. Essa é a minha opinião, tá? Pronto, agora vamos nos stories, já vai ter polêmica lá, a gente fala, não gostaram da Lavian, meu Deus do céu. Mas nem vou entrar nessa, tá? É isso, que bom que não tinha tanta pergunta aqui embaixo, que eu cheguei e falei, meu Deus do céu, tava parado aqui e não falei nada. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva. Quem chegou agora, assista desde o início, porque tá muito conteúdo aqui para vocês estudarem, se atualizarem, assim como toda a quinta-feira eu tenho trazido para vocês. Querem estudar? Vão lá no meu YouTube, que tem um monte de aula também. Tá com tempinho livre? Vai estudar. Pega as lives para assistir. Aqui no meu Instagram as lives são todas salvas também. E lá no YouTube eu tenho muita aula, gente. Tem muita aula completa sobre tudo que é coisa. Sobre bioestimulador, sobre microagulhamento. Vão lá dar uma maratonada que vocês vão ter bastante conteúdo para se atualizarem aí também. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia, tá? O link dos cursos estão todos na bio, tá? De todos eles. Vão ali que vocês não vão se arrepender. Tudo que é investimento em conhecimento retorna, né? E vale a pena. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada pela companhia. Até breve.